Bom dia. Bom dia. Vamos sentando, perninhas cruzadas, e como nossa parte de hoje, apoiamos as nossas mãos no joelho, enganchamos os braços, os ombros, fechamos os olhos, prestamos atenção na nossa postura, mantenha a coluna alinhada, reta, topo da cabeça, apontando lá para o céu, recolhe um pouquinho o queixo, tenta paralelo ao solo, iscos bem apoiados no chão, sustentando o peso corporal. Agora a gente presta atenção no nosso fluxo respiratório, enchendo os pulmões de ar com os nariz. A gente solta o ar pelo nariz, inspira. E exala. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. A mente vai abrindo os olhos. Repousa uma das mãos no peito e a outra aqui no baixo ventre. E mais três fluxos respiratórios. Inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, inspirou e solta. Volta a apoiar novamente as mãos nos joelhos. A gente vai fazer uma torção com a nossa cabeça. A gente olha lá para o lado esquerdo. A gente faz a torção para o outro lado direito, movimento lento. Tenta combinar o fluxo respiratório na inspiração, faz a transição do movimento, solta o ar, completa a torção. Está todo mundo me ouvindo? Mais uma vez, olha lá para o lado direito. Volta a centralizar o olhar aqui na frente. Continua exalando, queixo vai lá em direção ao externo, faço a inclinação da minha cabeça. Inspiro, meu olhar vai lá para o teto, elevo meu nariz, encho o pulmão de ar e vou novamente baixar, inclinar a cabeça, levar meu nariz lá para baixo. E mais uma vez, inspira, olha lá pro teto. Volta a alinhar a cabeça e inclina agora para o seu lado esquerdo, alonga a lateral do pescoço.
Faço alongamento para o outro lado, alongo a lateral do pescoço do lado esquerdo, inclinando a cabeça para o lado direito. Última vez, inclinou, lado esquerdo. Mais uma vez, inclinou para o lado direito. Bem-vindas a todas que chegaram aqui e retorno. Tira os braços do apoio, faça o movimento para cima e para baixo. Relaxa os punhos, movimento circular para um lado, movimento circular para o outro. Tira as palmas para cima, flexiono os cotovelos e apoio as mãozinhas nos ombros. O mesmo movimento. A gente vai aproximar os cotovelos lá na frente, inspira e olha lá em cima. Cotovelos lá atrás, inclina a cabeça, solta o ar e continua. Inspira, olha lá em cima, exala, olha lá para baixo. Inspira lá para cima, exala lá para baixo. Vamos mudar o sentido. Começa com os cotovelos lá para trás, olha lá para cima, solta o ar, cotovelos para baixo, cabeça também inclinada. Inspiro. Mais duas vezes. Inspira lá em cima. E a última vez, inspirei, solto o ar e alinho a cabeça. Entrelaço os dedos, alongo os braços lá em cima, lá no céu. Fico aí, alongo a lateral do corpo, soltando o ar, inclinando para minha lateral esquerda. Volto inspirando. Seguro um pouquinho o ar, solto o ar, inclino para minha lateral direita, retorno inspirando, faço a torção, mão esquerda lá atrás, no solo, mão direita no joelho, intensifico a torção, soltando o ar, o olhar acompanha o movimento, retorno inspirando, com as mãos entrelaçadas aqui na frente do peito, alongo lá na frente, lá no céu. De novo, solto o ar, inclina para o lado esquerdo, retorno, inspirando, seguro, solto o ar, inclino para o meu lado direito, volto inspirando, solto o ar, faço a torção para o meu lado direito. Mão direita lá no solo, lá atrás, e mão esquerda, toco o joelho, intensifico a torção. Muito bem. Retornei. E mais uma estendida com os braços lá na frente, lá no céu. Solto o ar e relaxei os braços. Mão nos joelhos, gira o tronco, movimento circular. Para o lado, para frente, para o outro lado lá atrás. 3, 4, 5 e 6. Movimento contrário. 6, 5, 4. Boa. 3, 2 e 1. Centralizei, estendi as pernas, pernas alongadas, mãos no chão, inclino um pouquinho o tronco, girei o tornozelo, movimento circular para fora, movimento circular, o rosto para dentro, ali na região dos tornozelos. Segundo sentido, agora inclui os joelhos, movimento circular para fora. Inclui os joelhos, movimento circular para dentro.
Para o movimento, alongo lá na frente. Flexiono os pezinhos para trás. Alongo lá na frente. Flex. Alonguei. E flexionei. Flexiono os joelhos, apoio os pés no chão. E a gente vai fazer um tombamento lateral. Procura desvincular as pernas. Levanta uma, depois a outra. Aí. Muito bem. Estendo as pernas. Vou lá para a ponta do tapete. Sento com as pernas flexionadas, os joelhos para cima, as mãos aqui na parte de trás dos joelhos, cotovelos para fora. Tenta manter a coluna alinhada. Primeiro olha, tá? A gente inspira. Só um momento. Só um momento. Vamos voltar para a posição. As mãozinhas. Só olha. A gente inspira aqui com a coluna alinhada. Quando a gente solta o ar, a gente vai apoiar vértebra por vértebra no solo. Com as pernas flexionadas. A gente eleva os braços e as pernas, braços lá atrás. Volta a flexionar, traz as mãos atrás do joelho, testa perto do joelho, volta a apoiar. Aí eu vou voltar a me sentar. Vou colocar os pés no chão, vou elevar os braços e inclinar a frente. Aí a gente volta novamente, tá bem? Vamos lá? 3 vezes. Inspira. Solta o ar, arredonda a coluna, põe a coluna toda no chão, a cabeça. Inspira, leva os braços e as pernas estendidas. Volta a flexionar os joelhos, tira a cabeça do chão, vai em direção ao joelho. Volta a colocar a cabeça no chão, os pezinhos no solo, vou com os braços lá no final da perna, eleva e relaxa. Segunda vez, flexiono, alinho, inspiro, solto o ar, arredondo a coluna, vértebra por vértebra no chão, cabeça no solo, cheguei e estendi na inspiração, pernas e braços. Volto a flexionar, soltando o ar, tirando a cabeça do chão, testa em direção aos joelhos, volto com a cabeça no solo, vou me sentar, elevando os braços e inclino lá na frente e retorno. Última vez, pezinhos no chão, mãos atrás dos joelhos, inspira, solto o ar, apoio vértebra por vértebra no chão, inspira, leva os braços e pernas estendidas, solto o ar, flexiona os joelhos, volta a apoiar as mãos atrás do joelho, cabeça se leva, testa próximo do joelho, volta a aproximar a cabeça do chão, vou me sentar lá na frente, elevo os braços e relaxo os braços na lateral. Muito bem. Podemos levar as perninhas lá para trás. Vamos sentar nos nossos calcanhares, testa no chão e relaxar os braços lá atrás, ao lado do corpo. Descansa, inspira, solta o ar. Cansa aí?
Agora estende os braços lá na frente, ainda em Balasana. Alonga as costas, testa lá no chão. Tira a testa do solo, olha lá na frente. Coloca os dedos dos pés no chão, engarra, empurra o solo e estende as pernas. Flexiona os joelhos e tenta aproximar o abdômen da coxa. E aos poucos eu vou caminhando com os pés, tentando aproximar os calcanhares do solo. Primeiro com a perna direita, com a perna direita, perna esquerda, direita, esquerda. Perna estendida, volta a flexionar os joelhos e apoia no chão. Faço os ajustes para eu entrar na postura da mesa. Mãos bem apoiadas no solo, alinhadas com os ombros, joelhos com a região da nossa abertura das pernas. A gente vai tirar o braço direito e estender lá na frente e estender a perna esquerda lá atrás. Mantenha essa postura. Solta o ar, recolhe. Braço flexionado com o cotovelo. Joelho arredondo minha coluna. Inspiro, volta a estender 2. Solto o ar, recolho, flexionando. Inspiro, estendo 3. Solto o ar, recolho. Inspiro 3. Volto, apoio a mão e joelho no chão. Sento nos meus calcanhares. Caminho com a mão lá na frente. E entro numa postura de balasana, alongando as costas, a musculatura das costas. Fica aí. Volta à postura da mesa, afastando os glúteos dos calcanhares, alinhando as mãos no solo. Agora a vez do outro lado. Estende o braço esquerdo lá na frente e a perna direita lá atrás. Olhar lá na frente. Vamos recolher. Solta o ar, flexiona o cotovelo, joelho e aproximo a minha testa do joelho, expando, inspiro. 2, solto o ar, recolho. Inspiro, expando. 3, solto o ar, eu recolho. Inspiro, expando. Solto o ar e recolho. Inspiro, expando. E volto a apoiar a mão no chão e o joelho no solo. Volto a sentar nos calcanhares, estender a mão lá na frente, testa no solo. Lombo a musculatura. Trago as mãos até os joelhos, empurro o solo, me sento. Afasto os glúteos dos calcanhares e a gente vai apoiar as mãos aqui na região da lombar, olhando lá na frente. A gente vai fazer uma leve retroflexão, inspirando, olhando lá para o céu, encurvando a coluna lá para trás. Retorna, volta a se sentar, coloca as mãos no chão, cabeça inclina, meus pezinhos estão em garra, eles encostam no chão, afasto o glúteo, vou ficar de cócoras, cabeça lá para baixo, volto a apoiar as mãos perto dos pés, aproximo, fica aí. Quando eu inspirar, eu vou manter a cabeça lá embaixo, vou estender as minhas pernas e elevar o glúteo. Fiquei em pé.
Volto a flexionar os joelhos e vou empilhando vértebra por vértebra e entro numa vertical lentamente, como se eu estivesse desenrolando e minha cabeça é a última que chega. Vamos fazer o movimento contrário. Inspiro, solto o ar, o queixo lá no peito, inclino minha cabeça, relaxo os braços, chego no meu limite, flexiono um pouco os joelhos e retorno. Inspiro, vértebra por vértebra, até eu ficar na vertical. Volto a inspirar. Mais uma vez o rolamento, queixo lá no peito, lentamente, vértebra, por vértebra, vai relaxando, ganhando espaço, braços, cabeça, chego no meu limite, flexiono os joelhos, volto, inspirando, vértebra por vértebra, até eu chegar numa vertical. Muito bem. A gente vai fazer um afastamento das pernas. Aqui na frente. Isso. Elevamos os braços na altura dos ombros. A gente vai fazer o Trikonasana. O meu pezinho direito vai se virar lá para a parede. Então, a mão direita e o pé estão no mesmo sentido. Eu vou levar meu tronco para minha lateral. Quando eu soltar o ar, eu vou inclinar para minha lateral, apoiar a mão no meu pé, no tornozelo ou no chão, e o meu braço esquerdo vai ficar estendido. Quando eu inspirar, eu tento levar o meu braço um pouquinho para a lateral. A gente vai inspirar, vai retornar, elevando o braço primeiro e depois o tronco. Palmas das mãos para baixo, os pés paralelos, relaxei os braços na lateral, entrelaço eles lá atrás, o meu peitoral ele vai ficar proeminente. Quando eu soltar o ar, os dedos entrelaçados, inclino meu tronco à frente e olho entre as pernas, soltando o ar. Quando eu inspirar, eu retorno, coluna alinhada, meu pezinho esquerdo agora vai para minha lateral, apontar o pé em direção à minha mãozinha esquerda. Vou fazer a expiração na lateral, elevando meu tronco e vou inclinar. Isso, olhando lá na frente, meu braço direito está estendido. Se eu conseguir, levo meu braço um pouquinho para alongar minha lateral direita. Vamos retornar? Braço estendido, inspiro e retorno. Alinho o meu pé, relaxei os bracinhos. Muito bem. Vou colocar minha mão na cintura, vou inspirar e novamente com o tronco alinhado, inclina na frente. Relaxa a cabeça e as minhas mãos tocam os calcanhares. As minhas mãos tocam lá na frente, no centro. Caminho com elas lá na frente, deixo lá longe. Aí eu olho lá na frente, alinho o meu tronco e a minha musculatura da parte posterior da perna se alonga. Relaxo a cabeça, caminho com as mãos até o centro, mão na cintura, inspiro, retorno. Relaxo os braços e vou aproximando os pés. Muito bem. Mexo os ombros, ombros para frente, para cima e para trás. Movimento contrário, para trás,
para cima e ir para frente. Ok. Inspire, levo. Solto o ar e relaxo. Inspirei, elevei. Soltei o ar e relaxei. E a última vez, inspiro. Solto o ar e relaxo. Pernas afastadas na largura do quadril para Arrastasana. Inspire, eleva os braços pela lateral. Vou inclinar para o meu lado esquerdo, desço meu braço esquerdo, solto todo o ar, inclino para a minha lateral esquerda, conto 8 segundos com o pulmão vazio. Retorno inspirando, elevando meu braço esquerdo, desço meu braço direito na lateral do corpo, inclino para a lateral direita, exalando, estou com o pulmão vazio. Volto inspirando depois de 8 segundos com a contenção de ar. Inclina à frente, soltando o ar com a coluna alinhada. Relaxa a cabeça. Pulmão vazio, 8 tempos. Volto inspirando com os braços estendidos em direção ao céu. Faço uma retroflexão, pulmão cheio. 8 tempos na contenção. Solto todo o ar e inclino à frente, num tempo só. Retorno em um tempo, enchendo os pulmões de ar e relaxando os braços na lateral. Segunda repetição, inspira, eleva os dois braços estendidos. Vou soltando o ar, braço esquerdo, inclino para minha lateral esquerda. 8 tempos. Retorno inspirando. Exalo o braço direito, inclino para minha lateral direita. 8 tempos. Retornei, alinhei o tronco, vou exalando e inclino à frente. Vazio. Retorno inspirando. Retroflexão. Solto todo o ar, inclino à frente. Retorno inspirando, alinho o tronco. Relaxa os braços na lateral. Penúltima execução. Inspira, eleva os braços estendidos. Solto o ar. Inclino. Retorno. Braços direito. Exalo, inclino. Escuta a sua respiração. Alongo a lateral do corpo, esquerda. Pressiono a minha lateral direita, volto. Depois da contenção de ar e inclino à frente. Retorno inspirando. Faço uma retroflexão. Pulmão cheio. Solto todo o ar e inclino à frente. Retorno inspirando. Encho o pulmão de ar. Relaxo. Última vez, todas juntas. Inspiro. Inclino. Isso, como numa dança. Faço a contenção. Retorno. Braço direito. Inclino para o lado direito. Retorno. Última inclinação à frente. Solto
Retorno, hiperextensão, 8 segundos. Solta o ar, inclina na frente. Retorna inspirando, elevando os braços. Relaxa os braços na lateral. Muito bem. Vamos nos deitar em Shavasana. A gente pode fazer o rolamento, soltando o ar, apoiando as mãos no chão, flexionando. Utiliza os apoios dos joelhos, estende as pernas lá na frente e nos posicionamos no solo, fechamos os olhos. Shavasana, nós afastamos as pernas, braços do corpo. Enche o pulmão de ar, exala. E vai tranquilizando os batimentos cardíacos. Inspira. Solta o ar. Inspira. E solta o ar. Tranquiliza a respiração. Acomoda bem o corpo no chão. Depois desse breve descanso, a gente vai fazer 4 elevações pélvicas, Seto Bandhasana. Depois a gente vai para a postura invertida. Pode abrir os olhos, aproximar os braços ao lado do corpo. Flexiona os joelhos, apoia os pés no chão. Carimba a lombar do solo no chão, fazendo um pequeno ajuste. Calcanhar tenta alinhar com os joelhos, pernas afastadas na largura do quadril. A gente vai fazer elevação pélvica. Primeiro, tira a lombar, vai elevando a região pélvica em direção ao céu, o máximo que eu conseguir, e retorna lentamente, vértebra por vértebra, até acomodar a lombar no solo. Vamos lá, solta o ar, eleva 1, 2, 3, 4. Pressiona a musculatura interna da região pélvica. Inspira em 4 tempos. 2, 1. Chegou. Mais uma vez, solta o ar. 1, 2, 3, 4. Pressiona a musculatura do glúteo lá em cima. Volta. 4, 3, 2 e 1. Acomodei a lombar. Terceira repetição. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Retorna inspirando. 4, 3, 2, 1. Última vez. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Retornando. 4, 3, 2 e 1. Abraça os dois joelhos, tira os pés do chão com os dedos das mãos entrelaçadas, de um lado para o outro. Apoio o meu pé direito no chão, mantém o joelho esquerdo flexionado. Quando inspiro, estendo a minha perna direita. Mão esquerda, mantém no joelho da perna direita e o braço direito estendido no chão na altura do ombro. Solta o ar, faça a torção do joelho direito em direção ao meu lado esquerdo. Olhe lá para o céu.
Volto a alinhar e retornar. Flexiono os joelhos da perna direita, volto a abraçar, faço uma massagem. Agora é a vez do pé da perna esquerda, direita, perdão. Volto a apoiar a perna oposta no chão, perna esquerda estende, aí pressiono a coxa contra o meu abdômen, braço esquerdo na perna direita, braço direito no chão, estendido na altura do ombro. Quando eu solto o ar, faço a torção, levo o meu joelho direito lá para o meu lado esquerdo. E eu retorno. Abraço agora os dois joelhos, faço o movimento de um lado para o outro. Realmente vou parando, solto o ar, tiro a cabeça do chão, ela vai lá em direção aos meus joelhos. Volto a apoiar a cabeça no chão, estender as duas pernas lá no céu, braços ao lado do corpo. Lentamente vou descendo, as duas pernas estendidas, com controle, até chegar só. Muito bem. Agora a gente vai para a nossa invertida. A gente vai fazer a postura do peso do nosso corpo lá dos ombros, a postura da vela. Então a gente pode preparar cada uma no seu tempo, pode flexionar os joelhos, apoiar a região lombar no solo, tirar os pés do chão e com o impulso estende as pernas lá no céu, apoia os cotovelos no chão e as mãos na lombar. Pernas estendidas, olhar fixo, se possível, no dedão do pé. Aproxima os cotovelos do corpo e fica aí um instante pressionando o queixo contra o peito naturalmente. Posso descer as duas pernas em arlaça. Quem alcançar os pés no chão, pode entrelaçar os dedos, estender os braços lá nas costas, no solo. Quem não conseguir, mantém as mãos na lombar. Olhar lá nos joelhos e a gente vai voltar. Põe as mãos no chão e lentamente, ó, vértebra por vértebra, a gente vai acomodando a coluna. Olha lá, perna estendida no céu e a gente lentamente vai descendo até chegar no solo. Pode manter a perninha estendida, acomodar as mãos abaixo do glúteo e a gente, com o auxílio dos cotovelos, apoia no chão, tira a cabeça e o peitoral do solo e apoia a ponta, o topo da cabeça no solo e a gente entra no Matsyendrasana para a gente fazer a compensação da postura invertida. Relaxa o ombro, afasta os ombros das orelhas. A gente fica metade do tempo nessa postura em relação
a vela e o Halassa. Metade do tempo. Vamos retornar? Tira o topo da cabeça, acomoda a cabeça novamente no solo, afasta as mãos, tira que está lá embaixo do glúteo, se recompõe, aí já fazia mais duas vezes. Mais uma vez, flexiona os joelhos, apoia os pés do chão, acomoda a lombar no solo, tira os pés do chão e a gente dá um impulso e entra na postura. Perna estendida, pernas descem em Halasana. A gente mãos no chão, lentamente, ó, vértebra por vértebra. Cheguei com a lombar, aí eu vou soltando o ar, pernas lá no solo. Novamente, Matsyendrasana para compensar. Topo da cabeça lá no chão. Aí eu retorno, volto a apoiar a cabeça no solo, mãos ao lado do corpo, relaxa a musculatura. E numa terceira repetição, vou voltar a montar a postura, apoiar os pés do chão, acomodar a lombar no solo, tira os pezinhos, joelhos flexionados, e a gente entra na postura, elevando as pernas estendidas, apoio das mãos na região da lombar, cotovelos no solo, tenta manter as perninhas alinhadas com a coluna, olhar lá nos pés, as pernas estão relaxadas, porém estendidas. Pernas agora descem para o Halasana. Mãos no chão,
Lentamente, ó. Vou passando rente minhas pernas, o corpo, perna estendida, e desço as pernas, acomodo no chão e organizo para entrar em Matindrasta, a postura do peixe. E a gente retorna, acomoda a cabeça no chão, descansa em Shavasana alguns instantes, fecha os olhos, afasta as pernas, braços do corpo, relaxa toda a musculatura, inspira, solta o ar, enche o pulmão de ar, tranquiliza os batimentos cardíacos, tranquiliza a respiração. A gente vai para a nossa última postura, 4 repetições do Dhanurasana. Lentamente vamos abrindo os olhos, girando nosso corpo no próprio eixo e ficando de barriga para baixo. Bota a testa no chão, na mãozinha, relaxa a musculatura das costas. Tira a testa do descanso, olha lá na frente, a mãozinha vai ficar aqui na largura do mat, do tapete. A gente vai aproximar as pernas, cotovelo está alinhado com o ombro. Eu vou inspirar, empurrar o solo e elevar meu tronco e olhar lá na frente. Olho lá na frente, relaxa os ombros. Volto a apoiar o cotovelo no chão. Afasto as pernas, mais ou menos na largura do quadril. Flexiono o joelho da perna esquerda. Flexiono o joelho da perna direita. Mão esquerda vai apoiar o tornozelo ou o dorso do pé esquerdo e a mão direita, o dorso do pé direito. Solto o ar, testa no chão. Quando eu inspiro, elevo as duas coxas, fazendo uma força posicional com os braços e as pernas e elevo meu peitoral e olho lá na frente. Conto 8 tempos com o pulmão cheio na contenção de ar. E retorno. Coxas, testa no chão. Segunda repetição, inspira, as coxas se elevam, tronco, peitoral se eleva. Força posicional, 8 tempos e retorno. Terceira repetição, prepara, inspira, umbigo lá pressionando o solo, pulmão cheio.
Retorno, relaxo. E a última execução, inspira, tirei o umbigo, na verdade, peitoral, coxas e retorno. Estendo as pernas, volto a relaxar a musculatura das costas, levando a testa lá uma almofadinha das mãos. Tiro a testa do descanso, mãos no chão, sento lá nos meus calcanhares em Balasana. Alongo a musculatura das minhas costas. Coloco minhas mãos bem próximo aqui aos joelhos e empurro o solo, sento nos meus calcanhares. Coloco a mão no chão e volto a me sentar com as pernas cruzadas. Vamos fazer um alongamentozinho na lateral. Estende uma perna do lado, a outra para o outro. Aí, coluna alinhada, pernas afastadas. Inspira, leva os braços pela frente. Giro meu tronco para minha lateral esquerda. Solto o ar e inclino para minha lateral esquerda. Respiração fluida. Retorno inspirando, elevando os braços. Alinho meu tronco aqui no centro. Solto o ar, giro meu tronco em direção à perna direita e inclino a frente, soltando o ar. Retorno, alinho o tronco, braço direito na perna esquerda, braço esquerdo na perna esquerda. Olha lá na frente. Aí eu solto o ar e relaxo. Vem deslizando a mão na perna, vértebra por vértebra. Põe a mão aqui embaixo no joelho, ó, flexiono, cruzo a perna e flexiono a outra. Muito bem. Mais uma vez, entrelaço os dedos lá na frente, lá no céu. E a gente faz uma torção para o lado esquerdo. Volta, entrelaça os dedos, inspira, estende lá na frente, lá no céu. Torção para o lado direito. E retornei. E a gente vai para a nossa automassagem. A gente pode fechar os olhos, aquecer as mãos. Aquece as mãos. Se prepara para o nosso relaxamento final. Mãos aquecidas, apoia em formato de conchinha na região dos olhos. Enche o pulmão de ar, exala. Inspira. Solta o ar. Inspira. E exala, vai afastando as mãos dos olhos, os dedos permanecem ali na região da testa. A gente começa a massagear a testa com a ponta dos dedos. Vai ampliando lá para o couro cabeludo. Pressionando com a ponta dos dedos toda a região da cabeça.
Esses dedos das mãos vão se deslizar na face, fazendo um movimento do centro para a extremidade, passando pela testa, pela bochecha, pelo nariz. Aí os dedos dessas mãos vão também deslizar na face, porém em outro sentido, de baixo para cima, também passando pela testa, bochecha, queixo, nariz. Aí em seguida a gente vai pegar e vai pinçar a região das sobrancelhas com o dedo polegar e o indicador. A gente faz o movimento da extremidade para o centro e do centro para a extremidade. Aí a gente desliza na região da mandíbula, as duas mãos, porém no sentido extremidade centro. Vamos lá nas orelhas, a gente pode puxar as orelhinhas com os dedos. No pescoço, a gente eleva o olhar, desliza a mão de cima para baixo. Na cervical, inclina a cabeça. Vamos para os ombros, faz um massamento dos ombros. Ombro direito, ombro esquerdo. Vai deslizando a mão do braço, chega até o punho e volta. Do braço, chega até o punho e retorna. Palma da mão, palma da mão, dedinhos. Eleva um dos braços, desliza a mão de cima até embaixo. Flexiona o cotovelo, apoia a mão no joelho, axila. Elevou outro braço, deslizou, flexionou o cotovelo, apoiou no joelho, axila, peitoral, desliza a mão, percussão no peitoral, mãozinhas lá nas costas, lombar, a região aqui do abdômen. As mãozinhas deslizam no sentido extremidade centro, estendo as pernas, massageio coxa direita, coxa esquerda, joelho, pressionei a perna direita, a perna esquerda, estendi uma das pernas, apoiei a perna flexionada, girei o tornozelo para um lado, outro,
Massageia os dedinhos dos pés, toda a extensão do pé. Dá um leve soquinho na base. Volto a estender essa perna. E a outra flexiono, apoio, movimento circular no tornozelo. Sentido. Massageia a pontinha dos dedos. Massageia a extensão, todo o pé, dorso, planta do pé. Dou um leve soquinho, estendo essa perna, volto para aquecer a mão. E a gente vai deslizar medial lateral, com toda a extensão da perna. Para a gente ir para o relaxamento final, a gente pode se acomodar no solo. Nós nos deitamos, afastamos as pernas umas da outra, afastamos os braços do corpo, fechamos os olhos, aproxima as escápulas, procura relaxar todo o corpo, desde os pés até a cabeça. Inspira, solta o ar e relaxa desde os pés à cabeça. Pés relaxados. Centro, relaxamento nas pernas. Inspira. Quando exalar, concentra, relaxamento nas mãos. Solta o ar. Concentra, relaxamento nos braços. Ah, ah. Relaxamento total da musculatura, da região do peitoral, dos ombros, das costas, musculatura da face, pescoço, da cabeça, da língua dentro da boca. Isso, absorvendo todos os benefícios da prática. E nesse breve relaxamento profundo, a gente faz uma inspiração profunda, enche o pulmão de ar, solta o ar,
lentamente vai se reconectando com o movimento. Primeiro com as pequenas articulações dos pés e das mãos. Depois a articulação dos cotovelos, dos joelhos. Faz um movimento para um lado e para o outro. Flexiona os joelhos. Abraça eles. Aos poucos vai abrindo os olhos. Entrelaça os dedos. Espreguiça. Estendendo as pernas e os braços acima da cabeça. Como se a gente estivesse se redespertando. Relaxa a musculatura. Utiliza os apoios, vai virando de lado. Apoia as mãos. Volta a se sentar com as pernas cruzadas. Mãos nos joelhos. Fecha os olhos. Presta atenção na sua postura, coluna alinhada, ombros, braços relaxados, isquios bem apoiados no chão, suportando o peso corporal do corpo. Ponta da cabeça, apontando lá para o teto. Recolhe um pouquinho o queixo, mãos unidas em frente ao peito. Inspira. Solta o ar e inclina a cabeça num gesto de agradecimento pela presença, pela prática, pelo dia, pela oportunidade, pela vida, pela saúde de todos os seres. Elevamos a nossa cabeça e os nossos braços estendidos até o céu com as palmas unidas. Soltamos o ar e inclinamos a frente. Tocamos o dedinho lá no chão. Retornamos. Mãos na testa. Mãos no peito, coração, namaskar. Bom dia. Muito obrigada por hoje. Relaxamos os braços. Obrigada.